Desde pequeno, eu sentia que o mundo ao meu redor funcionava como uma selva, onde apenas os mais fortes conseguiam se manter de pé. A lógica era clara: ou você dominava, ou seria dominado. E foi assim que comecei a moldar minha mente para responder à violência com ainda mais violência, como se fosse a única forma de garantir minha sobrevivência. Muitas das gangues que existiam naquela época carregavam símbolos e rituais que vinham de gerações passadas, quase como uma herança de práticas obscuras, algo que se tornava ainda mais presente dentro das prisões. Lá dentro, eu me envolvi em extorsões, ameaças e ataques constantes contra outros detentos e até mesmo contra funcionários. Com o tempo, minha personalidade se transformou em algo quase explosivo, como um gatilho de arma pronto para disparar ao menor sinal de desrespeito ou provocação. Era uma raiva que não parecia natural, algo que me consumia por dentro. Lembro de uma vez em que estava escrevendo algo pessoal quando um sujeito sentado à minha frente me irritou de alguma forma. Não respondi do jeito que ele esperava, e isso bastou para que eu perdesse o controle. Joguei o papel para o alto, parti para cima dele e o agredi com tanta força que achei que o tinha deixado inconsciente. Só depois descobri que ele carregava uma arma improvisada, uma daquelas lâminas caseiras, mas na hora não percebi. Foi como se, naquele momento, eu tivesse tocado em algo além da vida, algo sombrio que eu não conseguia explicar. Daniel cresceu em um lugar que, na época, era conhecido como a capital mundial dos assassinatos. Desde cedo, ele se afastou dos ensinamentos religiosos e mergulhou no mundo das drogas, do álcool e das gangues, até acabar preso e liderar uma rebelião dentro da cadeia. Sua infância foi uma montanha-russa de violência e caos. Ele nasceu e foi criado em Gary, Indiana, uma cidade que, naqueles anos, disputava o título de lugar mais perigoso do planeta. A proximidade com Chicago, a apenas 40 minutos de distância, fazia com que os problemas urbanos da metrópole se espalhassem por ali também. Homicídios, tráfico, prostituição e gangues eram parte do cotidiano. Viver ali era uma luta diária, especialmente para os jovens, que enfrentavam dificuldades para simplesmente ir à escola ou andar na rua sem se envolver em confusão. A mentalidade da época era comparável à lei da selva: os mais fortes sobreviviam, e os mais fracos eram devorados. Crescer nesse ambiente fez com que eu desenvolvesse uma postura de defesa constante, como se a única maneira de não ser engolido fosse ser ainda mais agressivo do que os outros. Apesar de ter sido criado em uma igreja pentecostal, onde aprendia valores morais e espirituais, a realidade fora de casa era completamente diferente. Minha família tentava me educar com base na fé, mas assim que eu saía de casa ou da igreja, me deparava com um mundo que funcionava de forma oposta. Lá fora, as regras eram outras: roubar, mentir, agredir e até matar faziam parte do dia a dia. As mensagens que eu recebia na rua eram completamente contrárias ao que me ensinavam em casa. Entre a infância e a adolescência, comecei a enfrentar um conflito interno enorme. Enquanto em casa e na igreja eu aprendia sobre respeito e bondade, na escola e na rua era constantemente provocado, agredido e discriminado. Às vezes, os ataques vinham de uma pessoa só, mas em outras ocasiões eram grupos inteiros que se juntavam para me humilhar ou me machucar. Com o tempo, percebi que as pessoas ao meu redor se organizavam em grupos, cada um com suas próprias regras e hierarquias. Alguns se uniam a gangues ou organizações, e eu comecei a me aproximar delas para tentar entender por que agiam daquela forma, tão diferente do que eu conhecia. As respostas que encontrei variavam, mas muitas giravam em torno da mesma ideia: as pessoas buscavam nesses grupos o que lhes faltava em casa. Falta de amor, respeito, aceitação, diálogo. Isso fazia sentido para mim. Eu mesmo me sentia sozinho em casa, sem irmãos para conversar, com uma mãe rígida que tentava me proteger do mundo, mas que, sem querer, me deixava ainda mais vulnerável. Quanto mais eu me afastava de casa e da igreja, menos frequente se tornava a minha presença nesses lugares. Aos poucos, fui me envolvendo com um grupo específico da minha comunidade, um pessoal que me acolheu e me fez sentir parte de algo. Eles se apoiavam, se protegiam, e isso me atraiu. Afinal, eu não tinha com quem contar fora dali. Participando de um serviço especial voltado para jovens como eu. No máximo, eram 2 encontros por semana. Eu me conectava com Deus ali,
mas o restante dos dias era dominado pelo mundo, de segunda a sexta, na escola pública, e nos fins de semana, com amigos, pelo menos eram amigos na época. Quanto mais tempo passava com eles, como em qualquer relação, mais eu absorvia e me adaptava ao jeito deles de pensar, de sentir as coisas. Chegou um ponto em que tomei uma decisão consciente de me alinhar aos sistemas de crença daquele grupo, me afiliando a eles. Não vou dar glória nominal a essa organização específica, porque, se não for um ponto de referência divino, não me sinto à vontade em reconhecer ou honrar nada além de Deus. Mas o que posso dizer é que, até hoje, não tenho contato com a maioria daquelas pessoas. Algumas morreram mergulhadas na escuridão que faziam parte, outras estão presas por longos períodos. Ainda assim, as amo e oro por elas, na esperança de que, um dia, talvez até por meio do ministério que estamos preparando para lançar, que inclui um braço específico de evangelismo prisional, elas possam encontrar um caminho diferente. A partir do momento em que me afiliei, minha vida tomou um rumo ainda mais sombrio. Eu chamo isso de pecado, porque foi uma escolha consciente de me envolver com aquele estilo de vida, e isso trouxe consigo uma presença demoníaca. Na época, eu não percebia, não entendia, talvez por ser jovem. Mas qualquer afiliação a gangues tem raízes profundas em práticas que remetem à feitiçaria. E digo isso porque, se analisarmos as cores, os símbolos que gravávamos em nós, veremos que muitos deles carregam significados ocultos. Hoje, meu corpo está coberto de tatuagens, principalmente na parte superior, com esses símbolos. Na época, nos apresentavam apenas uma versão superficial, que eles representavam lealdade a um modo de vida, uma irmandade. Mas, quanto mais estudo as origens dessas gangues, mais percebo que muitos desses símbolos remontam a rituais antigos, a sacrifícios e alianças que, ao serem marcados na pele, funcionam como pactos espirituais. Não são apenas desenhos, são portais que permitem a entrada de espíritos em nossas vidas. E esses espíritos não estão limitados a um lugar, eles se prendem a objetos, pessoas, conceitos. Com a afiliação à gangue, fui tomado por uma obsessão. Era como se uma nova forma de pensar e sentir tivesse se instalado em mim. Não sei dizer se era influência dos espíritos que agora me guiavam ou se era minha própria falta de discernimento, minha busca por me destacar. O fato é que me tornei mais agressivo, tanto no caráter quanto na personalidade, porque me via constantemente em conflito. Na época, as guerras entre gangues eram comuns, e todos lutavam por território, por poder. Não era tanto o uso de drogas, mas o comércio delas, porque as gangues usam o tráfico para financiar suas operações. Quanto mais ricas e estabelecidas materialmente, mais elas buscam acumular pessoas, territórios e influência. Foi assim que entrei no mundo do tráfico. Por meio da gangue, estabeleci conexões com fornecedores de diferentes substâncias. Trabalhava com cocaína em duas formas, crack e pó, cada uma com um público distinto. O crack atraía pessoas desesperadas, que fariam qualquer coisa para conseguir a droga, roubar, mentir, até matar. Já o pó era consumido por um público mais funcional, advogados, médicos, funcionários públicos, pessoas que ainda mantinham suas rotinas, mas usavam a droga de forma recreativa ou ocasional. Ambas são viciantes, mas o crack tem um impacto mais devastador e imediato. Além da cocaína, também traficava maconha em 3 variações: a sintética, como o hidro, uma versão química da planta, a Purple Haze, e a Red Arid Size, uma cepa jamaicana que trazia de fora da região. Também lidava com medicamentos controlados, 3 tipos de benzodiazepínicos, 3 de opiáceos e 2 de barbitúricos. Estava prestes a entrar no mercado de êxtase quando fui preso pela primeira vez. Vivi essa vida de gangue e tráfico por alguns anos, dos 14 aos 17. Foi nessa idade que enfrentei minha primeira prisão, por posse e distribuição de substância controlada. Na época, a condenação foi de 6 anos, mas, por ser pena estadual, cumpri metade, 3 anos. A lógica era simples: a cada dia cumprido sem incidentes, ganhava-se um dia de crédito. Assim, 3 anos de bom comportamento equivaliam a 6 anos de pena. Mas, se houvesse problemas, como aconteceu comigo, a conta mudava. Durante o tempo que passei preso, me envolvi em extorsão, formação de quadrilha, múltiplas agressões a outros detentos e até a funcionários.
E aqui faço questão de destacar a outros detentos e funcionários homens, porque, dentro do sistema prisional, há também mulheres em posições de autoridade. Algumas são agentes penitenciárias, outras ocupam cargos administrativos, mas, na dinâmica da prisão, a violência muitas vezes ignora essas distinções. Negócios paralelos dentro da prisão, e muitos agentes penitenciários faziam parte dessa engrenagem. Não era raro encontrar funcionários que também integravam facções criminosas ou que, pelo menos, fechavam os olhos para o que acontecia em troca de benefícios. Naquela unidade, a corrupção era tão enraizada que até mesmo atividades que deveriam ser impossíveis de acontecer ali, como a circulação de dinheiro em espécie, a entrada de drogas ou a prostituição, fluíam com uma naturalidade assustadora. Eu, claro, não estava de fora desse esquema. Na verdade, quanto mais tempo passava em regime de segurança máxima, mais me envolvia nas redes de extorsão e no controle de territórios dentro da prisão. Havia uma hierarquia invisível, mas muito real. Os líderes das facções determinavam quem podia vender o quê, quem tinha direito a determinados espaços e até quem podia se aproximar de certos detentos. E, como em qualquer sistema de poder, quem desrespeitava essas regras pagava um preço. Às vezes, o preço era uma surra. Outras vezes, era algo pior. Mas o que mais me surpreendia, e, de certa forma, me revoltava, era como alguns agentes não apenas permitiam, mas participavam ativamente desses esquemas. Havia guardas que cobravam propina para deixar certos itens entrarem, outros que facilitavam encontros entre detentos e visitantes em troca de favores, e até mesmo alguns que negociavam diretamente com as facções. Era uma troca de interesses. Os presos garantiam ordem em determinadas alas, e os funcionários garantiam que seus próprios esquemas não fossem descobertos. Era uma simbiose doentia, onde todos lucravam, menos, é claro, os detentos mais vulneráveis, aqueles que não tinham proteção de ninguém. Foi nesse contexto que minha mãe piorou. As notícias chegavam aos poucos, através de cartas ou de visitas rápidas e vigiadas. Ela estava cada vez mais fraca, e eu, trancado naquela unidade de segurança máxima, não podia fazer nada além de esperar. A raiva que eu já carregava só crescia. Não era apenas pela situação dela, mas por tudo, pela injustiça de estar ali, pela hipocrisia de um sistema que se dizia correto mas operava na base da corrupção, pela impotência de não poder protegê-la. E então veio o dia em que recebi a notícia. Minha mãe tinha falecido. Não houve tempo para luto. Não houve espaço para chorar. Na prisão, as emoções são um luxo que poucos podem se dar. No mesmo dia, fui chamado para uma audiência interna, uma daquelas em que os agentes decidem se você vai para o isolamento, se vai perder privilégios ou se vai responder a mais acusações. Eles me acusaram de ter organizado um motim na ala onde eu estava. Não era verdade, mas, naquelas circunstâncias, a verdade pouco importava. O que importava era que eles precisavam de um bode expiatório, e eu era o alvo perfeito. Fui levado para o buraco, o isolamento solitário. Uma cela de concreto, sem janelas, com uma luz acesa 24 horas por dia. A comida chegava 3 vezes ao dia, empurrada por uma fresta na porta. Não havia contato humano, a não ser quando os guardas vinham me buscar para interrogatórios ou para me levar ao pátio por exatos 15 minutos, uma vez por semana. Era um lugar feito para quebrar as pessoas. E, por um tempo, quase quebrou. Mas algo em mim se recusava a ceder. Talvez fosse a mesma raiva que me mantinha vivo, ou talvez fosse o fato de que, depois de tudo, eu já não tinha mais nada a perder. No isolamento, aprendi a controlar minha mente de uma forma que nunca tinha feito antes. Lia qualquer coisa que caísse em minhas mãos, até mesmo os manuais de regras da prisão, que eu decorava só para ter algo em que me concentrar. E, aos poucos, comecei a entender que a violência não era a única forma de poder. Havia outras maneiras de dominar o jogo, mesmo de dentro de uma cela. Quando finalmente saí do isolamento, voltei para a população geral com uma reputação ainda maior. Os detentos me olhavam com respeito, alguns até com medo. Os agentes me observavam com desconfiança. E eu? Eu já não era mais o mesmo. A raiva ainda estava lá, mas agora havia algo mais,
uma frieza calculada, uma compreensão de que, naquele mundo, a sobrevivência dependia de saber quando atacar e quando recuar. Foi nessa época que comecei a ouvir rumores sobre uma investigação externa na prisão. Alguém de fora, talvez um promotor, talvez um jornalista, tinha começado a fazer perguntas sobre o que realmente acontecia ali. E, pela primeira vez em muito tempo, senti algo parecido com esperança. Não esperança de liberdade, não ainda. Mas esperança de que, talvez, alguém finalmente fosse responsabilizar aqueles que permitiam que aquele inferno continuasse funcionando. Que me levava a agir daquela forma. Ele não estava ali para me julgar ou me punir por punir, ele queria entender o que me fazia continuar naquele ciclo de violência. E, pela primeira vez, alguém em posição de autoridade parecia disposto a ouvir. Ele me explicou que, se eu aceitasse a transferência disciplinar para o Supermax, teria que abrir mão de quase tudo. Não seriam apenas as restrições físicas, o banho 3 vezes por semana, os 30 minutos de recreação em um pátio de concreto com paredes de 6 metros de altura, a luz do sol filtrada por uma malha de aço. Seria também a perda de qualquer contato humano que não fosse através de uma porta de aço ou de um interfone. As visitas seriam apenas por vídeo, com um vidro blindado entre mim e quem quer que aparecesse. Cartas, quando chegassem, seriam lidas e censuradas. Até mesmo os livros que eu pedisse passariam por uma triagem rigorosa, com páginas arrancadas se considerassem o conteúdo subversivo. Mas havia um detalhe que ele deixou claro: no Supermax, as regras não eram apenas mais duras, elas eram diferentes. Lá, não existia a mesma dinâmica de poder que eu conhecia na prisão comum. Não havia gangues dominando corredores, não havia negociações por cigarros ou drogas, não havia espaço para construir reputação ou influência. Era um lugar onde o Estado não precisava competir com ninguém pelo controle. Eles já o tinham por completo. O que me fez considerar a proposta não foi apenas o medo de perder a chance de ver minha mãe pela última vez. Foi algo mais profundo, a sensação de que, se eu continuasse naquele ritmo, acabaria morto ou enlouquecido. E, de certa forma, o Supermax parecia uma espécie de purgatório, um lugar onde eu poderia, pelo menos, parar de lutar. Não contra os guardas, não contra outros presos, mas contra mim mesmo. O tenente me deu uma semana para decidir. Durante aqueles dias, eu repassei cada confronto que tive, cada decisão que me levou até ali. Lembrei-me das noites em que acordava suando, ouvindo os gritos de outros detentos sendo arrastados para celas de isolamento. Lembrei-me das vezes em que olhei no espelho e não reconheci o homem que me encarava de volta. E, acima de tudo, lembrei-me da última visita da minha mãe, quando ela segurou minhas mãos através do vidro e disse, com a voz trêmula: "Você não precisa ser quem eles querem que você seja." No 5º dia, eu disse ao tenente que aceitava. Não foi uma rendição, mas uma escolha, talvez a primeira que eu fazia em anos que não envolvia violência ou sobrevivência. Ele assentiu, como se já esperasse por isso, e me disse que o processo levaria algumas semanas. Enquanto isso, eu seria mantido em isolamento temporário, sem acesso a nada além de uma Bíblia e um bloco de papel naquela cela estreita, sem janelas. Comecei a escrever. Não cartas, não pedidos de clemência, apenas pensamentos soltos, como se colocá-los no papel pudesse me ajudar a entender o que eu estava prestes a enfrentar. Escrevi sobre o cheiro de mofo nas paredes, sobre o som das correntes arrastando-se pelo corredor, sobre a maneira como o silêncio ali não era ausência de barulho, mas uma presença quase física, como se o próprio ar estivesse me observando. E, pela primeira vez em muito tempo, não senti raiva. Senti algo parecido com alívio. Sangue. Não era só o meu, mas o de Yoyo também, misturado ao suor e à sujeira do chão. O cheiro de ferro se espalhava pelo ar, denso como o peso das correntes que eles nos jogaram depois. A cela de isolamento não tinha janelas, apenas uma lâmpada fraca que piscava como um olho cansado, como se até a luz hesitasse em testemunhar o que acontecia ali. Eles nos deixaram nus, amarrados em posições que doíam só de olhar. As mãos de Yoyo tremiam, não de medo, mas de exaustão, os dedos inchados, as unhas quebradas. Ele me olhou uma vez, e eu soube o que ele estava pensando: valeu a pena? Não era uma pergunta de arrependimento, mas de cálculo. Nós dois sabíamos que não havia volta.
A transferência nunca aconteceu. O que aconteceu foi pior, eles nos quebraram na frente de todo mundo, como um aviso. O pior não foi a dor. Foi o silêncio depois. O tipo de silêncio que se instala quando você percebe que, não importa o que faça, o sistema já decidiu o que você é. Não um homem, não um preso, mas um problema. E problemas, eles resolvem assim, com porretes, com correntes, com celas que fedem a urina e desespero. Eles nos jogaram na solitária como se fossemos lixo. Mas lixo, pelo menos, tem a dignidade de apodrecer em paz. Nós não tivemos nem isso. A cada 2 horas, um guarda passava para verificar se ainda estávamos vivos, como se isso fosse uma gentileza. Às vezes, eles batiam na porta só para ouvir o eco, só para nos lembrar que estávamos ali, que éramos deles. No 3º dia, ou no 4º, o tempo ali não passava, apenas se arrastava, e Oio começou a tossir sangue. Não era muito, no começo. Apenas um filete escuro que escorria pelo canto da boca quando ele se mexia. Eu tentei falar com ele, mas minha voz estava rouca de gritar. Então, fiz o que sempre fazíamos quando as palavras não bastavam, escrevi. Com o dedo, no chão sujo, tracei letras que ninguém mais veria. Aguenta. Eles não vão nos matar. Só querem nos ver quebrados. Ele sorriu. Ou tentou. Os lábios estavam tão inchados que mais parecia uma careta. Já estou quebrado, ele murmurou. E então, como se fosse um segredo que só nós dois podíamos entender, completou, mas eles não sabem disso. Foi a última coisa que ele disse antes de fechar os olhos. Não sei se dormiu ou se desmaiou. Eu fiquei acordado, contando os segundos entre cada respiração dele, como se isso pudesse mantê-lo vivo. E, de certa forma, manteve. Porque, quando o guarda veio com a bandeja de comida, uma coisa cinzenta e mole que nem parecia comida, e Oio ainda estava respirando. Fraco, mas respirando. Eles nos deixaram lá por mais 1 semana. Ou 2. Ou 1 mês. O tempo, naquele lugar, não era medido em dias, mas em ciclos de dor e alívio temporário. Quando finalmente vieram nos buscar, não foi para nos soltar. Foi para nos levar a um tribunal interno, onde um comitê de oficiais decidiria nosso destino. Não havia advogado, não havia direito à defesa. Apenas um homem atrás de uma mesa, folheando papéis como se fossem provas de algo que todos já sabiam. Vocês causaram um motim, ele disse, sem levantar os olhos. Danos à propriedade. Agressão a funcionários. Tentativa de fuga. Eu quis rir. Tentativa de fuga? Nós nem tínhamos tentado fugir. Nós tínhamos tentado sobreviver. Mas isso, eles nunca entenderiam. O que vocês têm a dizer em sua defesa? Ioio não disse nada. Eu também não. O que havia para dizer? Que tínhamos sido traídos. Que o sistema nos empurrou para aquilo. Que, no fim das contas, a única coisa que tínhamos feito era nos recusar a ser tratados como animais. O homem suspirou, como se estivéssemos sendo difíceis de propósito. Vocês vão para o SHU. Indeterminado. SHU. Special Housing Unit. O buraco. O lugar onde eles mandam os presos que não podem ser controlados de outra forma. O lugar de onde alguns nunca saem. Eles nos algemaram de novo, mas dessa vez não havia correntes nos tornozelos. Não precisavam. Nós mal conseguíamos andar. Ioio mancava, apoiando-se em mim como se eu fosse uma muleta. Quando passamos pelo corredor, outros presos olhavam para nós em silêncio. Alguns baixavam a cabeça, como se tivessem vergonha. Outros nos encaravam com algo que parecia respeito. Ou medo. No SHU, as celas eram menores. Mais escuras. O ar era mais pesado, como se até a gravidade fosse mais forte ali. Eles nos jogaram em celas separadas, mas tão próximas que, se eu encostasse a cabeça na parede, podia ouvir a respiração de Ioio do outro lado. Ei, chamei, depois de um tempo. Minha voz soou estranha, como se pertencesse a outra pessoa. O quê? A voz dele estava rouca,
mais firme. Você acha que eles vão nos matar aqui? Ele demorou para responder. Não. Eles não vão nos matar. Vão nos deixar apodrecer. E foi isso. Não havia mais nada a dizer. Porque, no fundo, nós dois sabíamos que ele estava certo. Não era uma questão de se, mas de quando. E, enquanto isso, restava apenas esperar. Esperar e tentar não esquecer que, em algum lugar lá fora, ainda existia um mundo onde as pessoas respiravam sem sentir o peso das grades. Um mundo onde mães adoeciam e filhos sofriam, mas onde, pelo menos, havia a ilusão de escolha. Aqui, não havia escolha. Aqui, só havia o cheiro de mofo, o som das correntes e o silêncio, aquele silêncio pesado, que não era ausência de barulho, mas a presença de algo muito pior. Algo que nos observava, esperando. Frio. Um frio que não era apenas do inverno lá fora, mas daquele concreto que sugava o calor do corpo como se fosse um castigo à parte. 19 dias deitado ali, acordando com hematomas na pele, marcas que não vinham de socos ou pontapés, mas da dureza de um chão que não perdoava. E então, como se o corpo já não bastasse, veio a febre, alta, persistente, a ponto de me fazer duvidar se era apenas sarampo ou se algo dentro de mim já começava a se render. A carta que minha prima havia providenciado, aquela que deveria garantir um prazo de 20 segundas-feiras para que o pedido fosse atendido, parecia ter se perdido no meio do caos. No 19º dia, porém, algo mudou. Vieram me buscar. Não disseram para onde, apenas que eu precisava acompanhá-los. As correntes nos pulsos e tornozelos tilintavam a cada passo, um som que já fazia parte de mim, como o ritmo de uma música que se repete até virar parte da respiração. A sala para onde me levaram era diferente de tudo que eu já tinha visto ali dentro. Não era uma cela, nem um corredor de interrogatório. Era um espaço amplo, com uma mesa comprida no centro, como aquelas usadas em reuniões importantes. Mas o que chamou minha atenção não foi a mobília, e sim os homens armados posicionados ao redor, como se eu fosse uma ameaça que pudesse explodir a qualquer momento. E então, no final da mesa, eu a vi. Minha mãe. Ou melhor, minhas mães. Porque eram duas, a que eu chamava de mami, a mais velha, a doente, a que estava morrendo, e a outra, sua filha, a que eu chamava de Mon, a que havia me criado junto com ela. As duas sempre estiveram ali, mesmo quando o mundo parecia desabar. E agora, ali estava Mon, a mais nova, com os olhos arregalados, tentando entender o que diabos estava acontecendo. Ela falava comigo em inglês, perguntando o que era aquilo, por que eu estava algemado, por que tantos guardas com armas apontadas para nós. Sua voz tremia, não de raiva, mas de medo. Mon nunca foi de gritar, nunca foi de violência, o máximo de agressividade que ela conseguia era erguer um pouco a voz, e mesmo assim soava mais como um pedido de socorro do que uma ameaça. Eu precisava explicar. Mas como fazer isso com todos aqueles homens ao redor, ouvindo cada palavra? Olhei ao redor e percebi que não havia ninguém ali que entendesse espanhol, a língua que minha família falava quando não queria que os outros soubessem. Então comecei a contar, em frases rápidas e baixas, o que havia acontecido, o que tinha levado àquilo. Ela me interrompeu, dizendo que o superintendente havia entrado em contato, que a prisão estava em lockdown total por causa do que estava rolando, e que ele só permitiria a visita se ela concordasse em tentar me convencer a desistir de tudo. Balancei a cabeça. Já era tarde demais. Não havia mais volta. Ela então me disse algo que me atingiu como um soco no estômago, que eu estava enfrentando mais 6 a 20 anos de prisão. Acusações por agressão a funcionários, destruição de propriedade estatal, uma lista de crimes que se somavam ao que eu já cumpria. Ouvi tudo em silêncio, sem reação. No fim, pedi que ela fosse embora e levasse uma mensagem para Arman, o nome que eu usava na época. Não sabia quando a veria de novo. Ela chorou. Chorou como se já soubesse que não haveria tempo. A última coisa que disse antes de sair foi que, se eu pegasse mais 20 anos, Mami não estaria viva para me ver sair. Não respondi. Não havia o que dizer. Os guardas me levaram de volta à cela.
Passei a noite revirando as palavras dela na cabeça, até que, na manhã seguinte, vieram me buscar de novo. Dessa vez, não era para uma visita. Era para uma transferência. 3 de nós fomos levados, eu, Ioio e outro companheiro, o braço direito dele. Antes de sair, o tenente, o último rosto conhecido daquele lugar, me puxou de lado. Precisava da minha palavra de que, depois da transferência, não haveria represálias, que nada daquilo se estenderia além do que já estava planejado. Garanti que estava tudo resolvido. Bastava que fizessem um comunicado público, ou melhor, um comunicado para toda a prisão, sobre as transferências, e o resto se acalmaria. Era o que havíamos combinado, 21 dias. Um prazo para que tudo fosse contido. Fui levado para o Supermax. Lá, as regras eram diferentes. Como se tratava de uma transferência disciplinar, todas as restrições anteriores foram anuladas. De repente, eu tinha direito a telefonemas. Liguei para Mon. Ela chorou ao ouvir minha voz, aliviada por saber que eu estava vivo. Durante o lockdown, não havíamos conseguido nos comunicar, nem cartas, nem recados, nada. A correspondência tinha sido suspensa por causa da ameaça que havíamos criado, usando o serviço postal para coordenar tudo. Passei o resto da minha primeira pena ali, sem novos problemas. O Supermax abrigava os piores casos do meio-oeste na época, 250 homens considerados os mais perigosos, transferidos de prisões de toda a região. Era um lugar onde se via de tudo: ódio, desespero, planos de vingança, mentes quebradas e outras que ainda resistiam. Não era um lugar para se orgulhar, mas era um lugar que ensinava. E eu aprendi. Quando saí, nunca esqueci o que vi ali. Anos depois, já convertido, alguém me perguntou se, naqueles tempos de escuridão, eu ainda ouvia a voz de Deus. Se, no meio de toda aquela violência, ainda havia espaço para ele. Pensei por um momento e então entendi: ele nunca tinha saído de cena. Mesmo nos piores momentos, quando eu estava à beira da morte, quando parecia que não havia mais volta, ele estava ali. Foi por isso que eu sobrevivi. E muitos outros também. Certificado de equivalência do ensino médio até cursos profissionalizantes em construção civil e eletricidade predial. Cada conquista significava dias a menos atrás das grades, e eu me agarrei a isso como se fosse a única tábua de salvação em um mar revolto. Mas não era só por mim. Cada vez que eu pensava em minha filha, a urgência crescia. Eu precisava voltar para ela. Precisava consertar o que tinha quebrado. E, de alguma forma, Deus parecia me mostrar que o caminho não era só correr contra o tempo, mas também contra as minhas próprias sombras. Porque, mesmo ali, entre 4 paredes, eu ainda carregava o peso do que tinha sido. Ainda ouvia os ecos daquela vida, as ordens, as ameaças, a adrenalina vazia que me mantinha acordado à noite. Foi em uma dessas noites que algo mudou. Eu estava deitado na cama, olhando para o teto, quando um pensamento me atingiu como um soco: e se eu não sair daqui? Não era medo da morte, mas sim da ideia de que, mesmo livre, eu poderia continuar preso. Preso ao passado, às escolhas erradas, ao homem que eu tinha sido. E, pela primeira vez, eu entendi que a liberdade não era só uma questão de portas abertas. Era uma questão de coração aberto. Comecei a ler. Não só os livros obrigatórios dos programas de reabilitação, mas tudo que caía em minhas mãos. Bíblias, biografias de homens que tinham caído e se reerguido, tratados de filosofia que me faziam questionar tudo. E, aos poucos, algo dentro de mim começou a se quebrar, não de um jeito ruim, mas como uma casca que se racha para deixar a luz entrar. Eu não sabia explicar, mas sentia. Deus estava ali, não como um juiz, mas como alguém que me estendia a mão mesmo quando eu não merecia. No terceiro encarceramento, as coisas foram diferentes. Não era mais por tráfico, mas por algo que eu nem queria lembrar. Um erro, uma briga, um momento de raiva que me custou anos. Mas, dessa vez, eu não lutei contra o sistema. Eu lutei contra mim mesmo. Inscrevi-me em terapias, conversei com capelães, escrevi cartas para minha filha tentando explicar, sem justificar, o que tinha acontecido. E,
Em uma dessas cartas, eu disse algo que nunca tinha dito em voz alta: eu sinto muito. Não só pelo que fiz, mas pelo que não fiz. Por não ter sido o pai que você merecia. Não sei se ela entendeu. Provavelmente não, na época. Mas eu precisava dizer. Porque, às vezes, as palavras não são para quem as ouve, mas para quem as fala. E, naquele momento, eu falei para mim mesmo: chega. Chega de fugir. Quando finalmente saí, não foi como antes. Não voltei para as ruas, não procurei os velhos contatos, não tentei ser o homem que tinha sido. Em vez disso, procurei um emprego, qualquer um. E, aos poucos, comecei a reconstruir. Não era fácil. Havia dias em que a tentação de voltar ao que era conhecido me puxava como uma correnteza. Mas então eu olhava para minha filha, via o jeito como ela me olhava, não com medo, mas com uma esperança cautelosa, e sabia que não podia falhar de novo. Hoje, quando as pessoas me perguntam como foi possível mudar, eu respondo com uma verdade simples: não foi de uma vez. Foi um passo de cada vez, um arrependimento de cada vez, uma escolha certa de cada vez. E, acima de tudo, foi Deus me mostrando que, mesmo nos lugares mais escuros, Ele nunca desiste de nós. Nem quando nós desistimos de nós mesmos. Situação que me levou à primeira prisão. Eram caras que eu conhecia desde a rua, que cresceram comigo no mesmo bairro, que viram a mesma violência, as mesmas oportunidades perdidas. E agora, ali, no pior lugar possível, estávamos todos de novo, só que dessa vez eu não era mais o mesmo. Quando me colocaram naquela ala, o silêncio era pesado. Não o silêncio de paz, mas aquele que antecede a tempestade. Os olhares eram rápidos, calculados. Eu sabia que eles estavam me avaliando, quem eu era agora, se ainda carregava a mesma lealdade de antes, se ainda era um dos nossos. Mas eu também sabia que, se abrisse a boca errado, se pisasse fora da linha, aquilo poderia terminar em sangue. E não era só a minha vida em jogo, era a dela também. A oficial Campbell tinha se exposto por mim, e se algo desse errado, ela pagaria o preço junto. Foi então que um deles se aproximou. Um cara chamado Rico, que eu não via há anos. Ele parou na minha frente, cruzou os braços e disse: ouvi dizer que você tá diferente agora. Que virou crente. Não era uma pergunta, mas também não era um desafio. Era um teste. Eu respirei fundo e respondi: não virei nada. Só parei de mentir para mim mesmo. Ele riu, mas não era uma risada de deboche. Era mais como se tivesse reconhecido algo familiar naquelas palavras. Eu também já pensei nisso, ele murmurou. Mas aí a vida te empurra de volta para o mesmo lugar. Naquela noite, enquanto os outros planejavam o ataque, eu fiquei acordado, ouvindo os sussurros. Não era medo, era uma clareza estranha. Eu sabia que não podia impedir aquilo sozinho, mas também sabia que não podia ficar de braços cruzados. Então, quando o momento chegou, quando os primeiros gritos ecoaram pelos corredores, eu fiz a única coisa que podia, me coloquei no meio. Não como um herói, não como um líder, mas como alguém que já tinha estado dos dois lados daquela cerca. E quando o Rico me viu ali, parado entre os presos e os guardas, ele hesitou. Foi só um segundo, mas foi o suficiente. O que aconteceu depois foi confuso. Houve gritos, ordens, correria. Mas no fim, quando as coisas se acalmaram, o plano tinha sido desmantelado. Não por força, não por violência, mas porque alguém tinha quebrado a corrente. E quando me levaram de volta para a cela, eu não sabia se tinha feito a diferença ou se tinha sido só sorte. Mas uma coisa eu sabia: Deus tinha me colocado ali por um motivo. E talvez, só talvez, aquele fosse o primeiro passo de algo maior. No dia seguinte, quando a oficial Campbell veio me ver, ela não disse nada. Só me olhou com aqueles olhos que já tinham visto demais e assentiu. Não precisava de palavras. Ela sabia, eu sabia. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que não estava mais correndo sozinho. Ali por acaso. Comecei a enxergar aquilo como algo além de uma coincidência qualquer. E foi então que decidi me comunicar com eles.
Não entrei em detalhes sobre a origem daquela informação confiável, mas era algo concreto. Eu tinha provas que confirmavam a morte daquele membro da gangue. Não foi intencional. Não houve maldade. Foi uma tragédia infeliz, nada mais. Não houve premeditação, e o que menos queríamos era a retaliação. Para minha surpresa, eles aceitaram aquela explicação, em grande parte por causa do relacionamento que havíamos construído anos antes. Olhando para trás agora, vejo que Deus esteve presente desde o início, desde o momento em que aquela conexão armênia se formou entre mim, o sistema prisional e certas pessoas que enxergavam além das aparências. Como a Bíblia diz, Ele está acima de todas as coisas, e acredito que Ele interveio em favor do que era melhor para todos. Essa é uma maneira clara de identificar a presença de Deus em qualquer situação, quando, independentemente do que aconteceu ou de quem estava envolvido, o resultado final trouxe um benefício mútuo. No fim, tudo se resolveu melhor do que qualquer um de nós poderia imaginar. Fui reintegrado ao meu nível mínimo de segurança e, eventualmente, saí. Não diria que meu relacionamento com Deus estava onde deveria estar depois daquela restauração, mas uma coisa eu não esqueci: a semente plantada por aquela oficial de correção. Deus ainda se importava comigo. Ele ainda estava agindo como sempre age. A partir dela, ele se tornou um ponto de referência para mim. E eu a carreguei em meus pensamentos e no meu coração de um jeito especial, porque ela me contou que seu marido sofria com o demônio do vício em drogas e costumava agredi-la fisicamente em Berkeley. Era uma estrada de dor mental e emocional que ela teve que percorrer. Quando nos conhecemos melhor, ela me olhou de um jeito diferente e disse algo que me marcou: quando descobri por que você estava aqui, foi difícil para mim. Deus me apontou na sua direção, mas eu não queria me envolver. Olhava para você e via pessoas como você, o que você fazia, o tráfico, como responsáveis por vítimas como eu. Mas Deus continuou pressionando o coração dela. E aquilo mexeu comigo, porque muita coisa mudou em mim por causa da nossa relação. Meu respeito pela autoridade, por exemplo. Antes, eu os via como inimigos. Talvez não tratasse as mulheres com a mesma agressividade que os homens, mas o ódio era o mesmo. Só não reagia com violência física por causa da criação que minha mãe me deu. Ela sempre dizia que há um versículo na Bíblia que fala sobre ensinar uma criança no caminho certo, e quando ela crescer, não se desviará dele. Minha vida teve muito em comum com a do filho pródigo. Eu me perdi o mais longe possível, mas, assim como ele, encontrei o caminho de volta para casa. Não só por causa da minha família, mas por encontros como o da oficial Campbell e tantos outros que Deus colocou no meu caminho. Hoje entendo que, embora eu tenha me afastado dele, ele nunca se afastou de mim. Agora, com 2 passagens pela prisão, chegamos à terceira e última experiência. Fui preso novamente em circunstâncias parecidas, com uma diferença crucial: durante um negócio de drogas que deu errado e uma tentativa de assalto que saiu do controle, me vi diante de 5 homens armados que vieram atrás de mim. No ato de me defender, acabei na penitenciária do condado de Lake, em Crown Point, enfrentando 173 anos de prisão. Onde eu vejo Deus nessa situação? No meu companheiro de cela. Ele estava condenado a 64 anos por homicídio e já estava ali havia algum tempo quando fui colocado com ele. Durante todo aquele período, ele havia caminhado com Deus e começou a me ministrar. Como estávamos os dois enfrentando longas penas, passávamos muito tempo juntos. Ele me dizia: nada disso é coincidência. Cada decisão que você tomou pode ter gerado consequências, mas tudo faz parte do propósito de Deus para você. Ele explicou que cada um de nós tem uma jornada única, e que a relação com Deus é pessoal, íntima, sem comparações. Não há um caminho mais importante que outro, apenas o que ele traça para cada um. Durante 9 meses, o mesmo tempo que leva para uma criança nascer, ele me ensinou, eu li a Bíblia, e foi como se aquele período fosse meu tempo de isolamento, longe de tudo e de todos que haviam contribuído para eu chegar ali. Pela primeira vez, não estava lutando contra o mundo com aquela mentalidade de sobrevivência. Também não estava mais focado apenas em mim, como na segunda prisão. Agora, diante da possibilidade de passar o resto da vida atrás das grades, eu tinha 2 opções: desistir ou me agarrar a Deus de verdade. Meu advogado já tinha sido claro:
Você não vai sair dessa. Mesmo que não pegue a pena máxima, vai ser tempo suficiente para nunca mais ver a rua. Então, decidi parar de pedir a Deus apenas para me tirar daquela situação. Afinal, as coisas só tinham piorado. A primeira proposta de acordo que me ofereceram era uma sentença de prisão perpétua. No caso de Indiana, isso significava 15 anos, com possibilidade de cumprir metade. E eu pensei, não quero isso. Já tinha chegado ao meu limite. Chegado a esse ponto da minha vida. Já tinha passado 8 anos na prisão. Não queria que fosse assim. Então, decidi ir a julgamento. Se não aceitasse o acordo, teria que enfrentar o júri. Se perdesse, pegaria a pena máxima, no meu caso, 173 anos. Mas se vencesse, estaria livre. Olhei para a proposta de acordo em Indiana e pensei, isso é mais tempo do que estou disposto a aceitar. Resolvi confiar em Deus, acreditando que a vontade dele seria feita, independentemente do resultado. A partir daí, comecei a me aproximar dele de um jeito diferente, como alguém que realmente quer conhecer uma pessoa, entender sua essência. Não queria mais dúvidas sobre sua realidade ou seu cuidado por mim. Queria algo genuíno, algo que eu pudesse compreender por mim mesmo, sem depender apenas do que os outros diziam, ensinavam ou cantavam nas orações. Chegou o dia do julgamento, e foi aí que percebi uma mudança em relação aos 9 meses anteriores. O juiz que havia acompanhado meu caso durante todo esse tempo não era o mesmo que eu imaginava que presidiria o julgamento. Aquilo me intimidou. Pensei, esse juiz não conhece meu caso. Isso não é bom. Afinal, agora um completo estranho decidiria o resto da minha vida. Mesmo assim, mantive a fé. Lembrei-me de um trecho das Escrituras que dizia que Deus é capaz e está disposto a libertar até mesmo o culpado. Eu sabia que era culpado em alguns aspectos, não de tudo, porque havia muita corrupção policial envolvida, mas reconhecia que minhas escolhas ao longo da vida me levaram àquela situação. Era como se tudo tivesse se acumulado até ali. Então, decidi me submeter à vontade de Deus, independentemente de concordar ou não com ela. O julgamento começou, ambos os lados apresentaram suas provas, e o juiz, após analisar todos os fatos, depoimentos e elementos-chave do caso, proferiu seu veredito: culpado. Quando minha mãe ouviu, desabou. Eu também senti. Foi uma mistura de choque, como se minha vida tivesse acabado ali, e uma sensação avassaladora de desespero. Mas, cerca de 6 ou 7 segundos depois de anunciar a condenação, o juiz disse: mas eu o estou absolvendo. Na hora, nem sabia o que aquela palavra significava. Nunca tinha ouvido falar em absolvição. Levantei a mão para perguntar o que aquilo queria dizer, mas meu advogado segurou meu braço e sussurrou no meu ouvido: não diga nada. Apenas escute. Não estou entendendo direito o que está acontecendo, mas preciso ouvir. Confuso, voltei minha atenção para o juiz. Nesse momento, o promotor se levantou e objetou a decisão de absolvição. O juiz explicou que uma absolvição significava que eu estava sendo declarado inocente, portanto, livre. Então, ele se dirigiu diretamente ao promotor: Senhor Bober, somos amigos há muito tempo, e ouvi isso com atenção. Mas deixe-me assegurar que não há um único promotor nos Estados Unidos que conseguiria condenar esse homem, considerando que seus direitos civis foram violados durante a prisão. Enquanto ele falava, eu tentava absorver o que aquilo significava. Ainda não entendia direito o que era uma absolvição. O juiz continuou: na minha opinião pessoal, acredito que esse homem é um perigo para a sociedade e para si mesmo. Fiquei surpreso. Ele estava dizendo que me considerava perigoso, mas, ao mesmo tempo, me declarava livre. Só fui compreender o que aquilo significava quando ele acrescentou: estou dando a esse indivíduo uma oportunidade que raramente vi em todos os anos que exerço a advocacia. Nunca concedi algo assim em meu próprio tribunal. Foi então que comecei a entender que algo bom estava acontecendo. Meu advogado, percebendo minha confusão, me deu um sinal discreto, confirmando que as coisas estavam tomando um rumo favorável. Quando o juiz bateu o martelo, ordenou que todas as provas fossem destruídas. Entre elas, havia várias armas de fogo e uma grande quantidade de drogas.
As armas eram minhas, mas as drogas não. Elas haviam sido plantadas pela polícia, como parte da corrupção que mencionei antes. Os policiais não queriam me prender de verdade. Acontece que os 5 homens com quem eu havia me envolvido em uma briga foram capturados. Eu não os conhecia pessoalmente, mas, segundo as investigações apresentadas no julgamento, um deles havia atirado em um policial à paisana um ano antes e escapado. Agora, um ano depois, eu estava em conflito com os mesmos indivíduos. Quando o assassino de policiais tentou sacar sua arma, eu me defendi e acabei sendo acusado de tentativa de homicídio. Durante a prisão, os policiais me ameaçaram. Se eu não cooperasse e não apresentasse acusações contra o homem que havia me atacado, eles aumentariam minhas acusações. Eu tinha 3 armas comigo, o que, por si só, já era uma contravenção menor, não chegava a ser um crime grave. Mas eles disseram que, em vez de me acusar apenas por porte ilegal de armas, iriam um delito de contravenção, que seria algo como uma infração de classe C. Mas eles iam transformar isso em um crime grave, alegando que eu era um ex-presidiário em posse de armas, que estava resistindo à prisão e que havia tentado entrar em confronto armado com eles. Mesmo sem terem encontrado drogas comigo, eles tinham acesso a substâncias que haviam sido apresentadas no momento da minha detenção. Quando cheguei à delegacia, depois de ser levado sob custódia, começaram a me explicar: olha, o que a gente quer é que você apresente acusações contra essa pessoa com quem você teve o desentendimento. Diga que foi um assalto que deu errado ou um negócio de drogas que azedou. Você estava só se defendendo, mas o foco aqui é ele, porque esse cara é conhecido por atacar policiais e não tem nada a ver com o seu passado. A gente não teve chance de pegá-lo até agora. Eu não queria me envolver nisso, porque, para aceitar a proposta deles, todas as minhas acusações seriam reduzidas ao mínimo. Ou seja, eles queriam me usar como peça no jogo deles, transformar minha situação em moeda de troca para alcançar o objetivo deles. E, para isso, eu teria que assumir que estava envolvido naquele incidente de legítima defesa. No começo, eu dizia: vocês pegaram o cara errado. Não sou eu que vocês estão procurando. Mas eles insistiam: a gente sabe que foi você, porque já tem informação suficiente para te condenar além de qualquer dúvida razoável. O detalhe que acabou salvando meus direitos civis foi uma questão técnica. A confusão física aconteceu no dia 16 de junho de 2006, dentro de um bar chamado Ian. 2 dias depois, no mesmo lugar, a polícia me localizou. Quando me abordaram, eu estava armado, uma na tornozeleira, outra no quadril direito e uma terceira nas costas. Na época, eu trabalhava com vendas, então carregava dinheiro e mercadoria. Eles me cercaram, pediram minha identidade e eu entreguei sem resistir. Mesmo assim, perguntaram se eu tinha drogas ou armas. Respondi: vocês estão me perguntando se eu tenho armas? Por que eu diria isso? Eles insistiram: quantas? E eu falei: 3. Estão carregadas? Sim, mas não estão engatilhadas. Os pentes estão cheios, só isso. Eles quiseram saber onde estavam as armas, e eu indiquei. Fui revistado, e o policial que levou minha identidade voltou dizendo que eu não era quem eles procuravam. O motivo? Eu estava entrando no SUV do meu primo quando me abordaram. A placa do carro estava registrada no nome dele, então, ao checarem, pensaram que eu era o motorista, mesmo sendo passageiro. Foi um erro técnico na identificação. Eles tinham uma descrição física, mas os dados estavam errados. Quando me devolveram a identidade, dizendo obrigado pela cooperação, você não é quem a gente procura, alguns policiais começaram a se afastar. Mas um deles hesitou, me puxou para o lado e disse: você tem armas, né? A gente viu. E drogas, você não tem, certo? Respondi que não. Naquele momento, eu não conhecia meus direitos e não percebi que eles estavam violando-os. Continuaram me interrogando, mesmo sem motivo legal para isso. Eles perguntaram se eu tinha porte para as armas. Eu disse que não tinha autorização. Tá bom, então a gente vai ter que resolver isso na delegacia, disseram, como se fosse um procedimento rotineiro, sem nenhum tom de ameaça. Voltaram para dentro do bar, recolheram as armas, me algemaram e me levaram. Chegando à delegacia,
pedi para ir ao banheiro. Fui sozinho e joguei no vaso tudo o que tinha de drogas, mais de $2.000 em substâncias, escondidas em um compartimento que eles não revistaram direito, só olharam meus bolsos. Quando voltei, as armas já estavam na mesa, com os pentes retirados. Eu estava algemado, sentado, e um dos policiais começou a preencher os papéis das acusações. Carregando tantas armas assim. Mundo louco, né? Comentei. Ele respondeu, vou te mostrar como é louco. Uma das armas era uma pistola 9mm toda preta. Ele pegou a arma, reinseriu o pente, engatilhou e encostou o cano no meu peito. Lembre-se, eu estava algemado, com as mãos para trás. O cano daquela pistola era longo, e quando ele pressionou contra mim e puxou o gatilho, não disparou. Pensei que fosse morrer. O susto foi tão grande que senti a adrenalina tomar conta do meu corpo. Ele afastou a arma e disse, sabia que essas armas têm um mecanismo de segurança? Se você pressionar o cano assim, e demonstrou, empurrando o cano para o lado, ela não dispara, mesmo com uma bala na câmara. Eu não sabia. Fiquei em silêncio, assustado e furioso, mas ele continuou, agora que tenho sua atenção, preciso que você entenda uma coisa. Então abriu uma gaveta, tirou o que parecia ser um saco de pó branco, bateu com força na mesa e completou, se você não cooperar com o que a gente vai propor, vamos aumentar todas as suas acusações. Em vez de uma simples contravenção por porte ilegal de arma, vamos acusar você de resistência à prisão, tentativa de usar essas armas contra nós e acusar a pessoa com quem eu havia tido conflito de tentativa de assalto à mão armada. Eles queriam que eu assinasse um depoimento dizendo que o sujeito tinha me abordado com uma arma para me roubar. Mas eu não podia fazer isso. Se eu concordasse, estaria admitindo, na prática, que eu era o verdadeiro envolvido naquela situação. E eu não era. Repeti várias vezes, vocês pegaram o cara errado. Eu não tive nada a ver com aquela confusão, com aquele lugar, com nada daquilo. Mas eles fizeram exatamente o que tinham prometido. Seguiram em frente, redigiram as acusações como haviam ameaçado e me deixaram sem saída. Quando o caso finalmente foi a julgamento, algo inesperado aconteceu. O juiz analisou as provas, ouviu os depoimentos e, para minha surpresa, decidiu a meu favor. Não só fui absolvido, como o veredito deixou claro que meus direitos civis haviam sido violados. Mesmo com todas as acusações e alegações contra mim, fui considerado inocente de tudo. O processo inteiro foi arquivado por causa dessa violação, e isso me fez lembrar de um versículo que eu sempre carreguei comigo, sobre como o justo pode interceder para que o culpado seja libertado. O detalhe mais importante, que às vezes esquecemos, é que essa intercessão só acontece por meio das orações dos justos. E, no meu caso, não faltaram. Durante todo aquele tempo, minha família, meus amigos, pessoas que eu nem conhecia direito estavam orando por mim, pedindo a Deus que me livrasse daquela injustiça. Quando recebi a notícia da absolvição, foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Um milagre. Um milagre absoluto. Porque, como você mesmo disse, se as coisas tivessem seguido o caminho que eles queriam, eu teria passado o resto da vida na prisão. E, de repente, estava livre. Não por mérito meu, não por alguma estratégia brilhante, mas porque Deus usou até mesmo as falhas do sistema para me proteger. E eu não conseguia parar de pensar nisso, como ele transforma o que parece um beco sem saída em um caminho de redenção. Aquela experiência me abalou até o âmago. Foi como um daqueles programas que existiam antigamente, o Scared Straight, sabe, aquele em que jovens em risco eram levados para dentro de presídios para ver de perto o que poderia ser o futuro deles se continuassem no crime. Para mim, aquilo foi meu Scared Straight particular. Um choque de realidade, um despertar brutal. Eles não estavam brincando. Queriam me trancar e jogar a chave fora. E Deus não deixou. Quando voltei para casa, minha mãe me recebeu com lágrimas nos olhos. Deus te livrou, ela disse. Agora você precisa entender o que isso significa. Aproveite essa segunda chance. Coloque sua vida nos trilhos. Minha mãe nunca me pediu nada. O amor dela por mim sempre foi como aquele trecho de 1 Coríntios 13, versículos 4 a 8.
o tipo de amor que é paciente, bondoso, que não guarda rancor, que tudo suporta. Ela me criou assim, nos meus melhores e piores momentos, sem nunca desviar desse amor incondicional. Então, quando ela me pediu uma única coisa, arrume sua vida, aquilo me atingiu como um soco no peito. Porque eu sabia que ela nunca exigia nada em troca. Ela só amava, servia, dava. E agora, às vésperas de partir, ela me deixava aquele pedido. Poucos dias depois, duas coisas aconteceram quase ao mesmo tempo: minha mãe faleceu, e meu filho nasceu. Dois extremos, dois momentos que mudaram tudo. A morte dela e o nascimento dele me fizeram enxergar a vida de outra forma. Prometi a mim mesmo que honraria o pedido dela. Que reconstruiria minha vida do jeito que ela gostaria de ver. E que, quando meu filho crescesse, eu o guiaria pelo exemplo, não só por palavras. Eu cresci em uma geração em que os pais diziam: faço o que eu mando, não o que eu faço, e ninguém questionava. Mas eu não queria repetir isso. Queria que meus filhos entendessem o porquê das coisas. Não apenas fique longe das drogas, das gangues, mas olhe o que acontece quando você se envolve com isso. Porque o mal não se apresenta como algo ruim de cara. Ele vem disfarçado, sedutor, como Satanás fez com Eva. Prometeu a ela um conhecimento divino, uma sensação de poder, e no fim só trouxe morte. As gangues funcionam da mesma forma. Elas prometem amor, respeito, pertencimento. Mas, com o tempo, você percebe que é tudo mentira. O que elas oferecem no começo, aceitação, proteção, vira controle, violência, aprisionamento. É a mesma estratégia do inimigo, apresentar algo que parece bom, mas que destrói. E é por isso que nosso ministério existe. Não é só sobre pregar, mas sobre oferecer às pessoas uma experiência genuína com Deus. Porque Ele é a base de tudo. E não um Deus distante, mas um Deus pessoal, com quem a gente pode ter um relacionamento diário. Hoje em dia, muita gente vê a igreja como um clube social, uma organização qualquer, quase como uma marca sendo vendida. Mas Deus não é um produto. Ele é uma pessoa. E a forma como eu enxergo, em uma palavra, é relacionamento. Todos os dias, eu me desafio a não cair na rotina religiosa. Não quero só ir à igreja no domingo e pronto. Quero me conectar com Deus de verdade, seja pela oração, pela leitura da Bíblia, pela música, pelos sermões e podcasts que ouço. A tecnologia nos deu acesso a Ele de um jeito que antes não existia. Podemos ouvir uma pregação no celular, meditar em um versículo no meio do trânsito, orar em qualquer lugar. Mas o que importa não é a ferramenta, e sim o coração. Se a gente não estiver disposto a buscar a Deus de verdade, de nada adianta ter todas as facilidades do mundo. Símbolo no peito. Ela é prima do Superman, e, para mim, esse emblema representa algo poderoso: esperança. Deus tem nos conduzido a um lugar onde podemos ser esse sinal para as pessoas. Em oportunidades como esta, Ele nos permite conectar com alguém que talvez esteja ouvindo ou lendo algo que ressoe profundamente em seu coração. É como se uma chama fosse acesa dentro delas, e elas pensassem: se Deus estendeu graça, misericórdia e acesso à salvação para aquela pessoa, então há esperança para mim também. E é exatamente isso que tem estado no centro da nossa caminhada nos últimos tempos: esperança. Não uma esperança vaga, mas aquela que se âncora na certeza de que Deus não desiste de ninguém, nem de quem já desistiu de si mesmo. Ele nos usa para lembrar ao mundo que, não importa o que tenhamos vivido, sempre há um recomeço possível. Quando olho para trás, vejo como cada dor, cada luta e até cada erro foram transformados em propósito. Minha mãe carregou feridas que quase a destruíram, mas Deus a usou para me trazer a vida. Eu cresci com uma raiva que poderia ter me consumido, mas Ele a redirecionou para lutar contra o que machuca as pessoas, como o tráfico humano, que hoje vejo de perto por causa da minha profissão. Até mesmo a forma como fui abandonado se tornou um testemunho de como Deus escreve histórias de redenção com as peças quebradas que temos. E é isso que quero deixar como palavra final: você não está sozinho no seu processo. Se hoje você se sente como um sobrevivente, como alguém que carrega cicatrizes ou até mesmo como quem não vê saída, saiba que Deus está trabalhando em você, mesmo quando você não consegue enxergar.
Ele não olha para o que você foi, mas para o que ele pode fazer de você. E o primeiro passo para essa transformação é simplesmente permitir que ele entre. Não precisa ser perfeito. Não precisa ter todas as respostas. Basta dizer: Senhor, aqui estou, com minhas falhas e minhas dores. Usa-me do jeito que sou. Porque, no fim das contas, a esperança não é um sentimento, é uma pessoa. E o nome dela é Jesus. Agora, deixe-me orar por você, por nós, por quem está lendo estas palavras. Pai, nós nos achegamos a ti com ousadia, não por nossa própria força, mas porque tua palavra nos garante esse acesso em nome de Jesus. Senhor, tu disseste que, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, ali estás no meio deles. E hoje, mesmo que seja através de uma tela ou de um texto, nós cremos que tua presença está aqui, tocando corações. Peço que tu abençoes cada pessoa que chegou até este momento. Que a esperança que falamos não seja apenas uma ideia, mas uma experiência real na vida delas. Cura as feridas, restaura o que foi quebrado e sopra a vida onde só havia cansaço. Que cada um sinta, de forma pessoal, que tu os amas, que tu os escolheste e que o futuro deles está seguro em tuas mãos. E para mim, Senhor, peço que continues a usar minha história, por mais imperfeita que seja, para apontar para ti. Que a minha vida seja um reflexo da tua graça, assim como a de Moisés, como a de Paulo, como a de tantos outros que tu transformaste. Que eu nunca me esqueça de onde vim, mas que também nunca duvide de para onde tu me levas. Em nome de Jesus, amém. As tuas provisões, o teu amor e a tua paz que excede todo entendimento. Só tu sabes, Senhor, até onde esta mensagem chegará. E peço também que ela toque profundamente o coração daqueles que a ouvirem, que ressoe de forma clara e transformadora. Que cada pessoa que a receba encontre nela um refúgio, um lar em ti, mesmo em meio a um mundo caído. Creio, com fé profética, que tu estás levantando um exército, reunindo-nos de todos os cantos da terra, de diferentes nações, culturas e histórias. E que, juntos, veremos a tua glória se manifestar de maneira poderosa. Por isso, Senhor, quero agradecer-te por esta oportunidade, por esta experiência que me permites viver. Que o teu nome seja engrandecido em tudo, para sempre. Em nome de Jesus, o nome sobre todo nome, eu oro. Amém.